presidente, senhoras e senhores senadores, eu iniciaria, senhor presidente, a minha fala hoje aqui no Senado fazendo uma pergunta da meritíssima juíza de direito da 5ª Vara da Justiça Federal do Piauí. Ela pergunta, na sua decisão, o seguinte: há direito mais fundamental do que a própria sobrevivência? O problema da seca é tão grave que, quando não tira a vida do sertanejo, o reduz muitas vezes à condição de animal, que se desfaz da sua qualidade de humano em busca da felicidade, para passar a vida tão somente em busca de água. O questionamento que citei é da decisão da juíza Marina Rocha Cavalcante Barros Mendes, da 5ª Vara da Justiça Federal do Piauí, que no dia 17 de setembro de 2015, nos autos da ação civil pública número 15.781 deste ano de 2015, deferiu em parte pedido de antecipação de tutela, ordenando à União Federal, por seu órgão, o Ministério da Integração Nacional, a adotar todas as providências para a elaboração do projeto básico da adutora do Sertão do Estado do Piauí, no prazo de 4 meses, sob pena de multa diária de R$200 mil. Essa decisão judicial é paradigmática, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não só por ser inédita, pela primeira vez, no campo de políticas públicas, o Judiciário determina ao Executivo a elaboração de projeto básico de adutora para acabar, ou pelo menos melhorar a convivência do semiárido do Piauí, como também por seus argumentos, cujo tema e força me motivaram a fazer o presente pronunciamento. A ação pública proposta em conjunto pelo Ministério Público do Estado do Piauí, por meio dos promotores de justiça Vando da Silva Marques e Fernando Santos, e pelo Ministério Público Federal, por meio dos procuradores da República Kelston Lages Pinheiro e Marco Aurélio Adão. A ação judicial, digo melhor, se originou de inquérito civil instaurado pela Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato, para apurar os danos ambientais decorrentes do desperdício de água no município de Cristino Castro e outros municípios do entorno, resultante do derramamento de água de vários poços jorrantes ali existentes, sem qualquer controle do poder público. Segundo narrado na petição inicial, a solução para a questão do abastecimento de água à população afetada pela seca na região do semiárido piauiense é a implantação da adutora do semiárido do Piauí, proposta técnico-científica apresentada em 2013. Vejam bem, senhoras e senhores senadores, proposta apresentada no ano de 2013 pelo geólogo Francisco Lages, dos Serviços Geológicos do Brasil, a CPRM, e Unidade Regional de Teresina, e endossada pela 7ª Superintendência Regional da Codevasf. A implantação do projeto da adutora do semiárido do Piauí visa abastecer toda a faixa do sudeste do estado do Piauí.
compreendendo todo o semiárido cristalino e parte da borda sudeste da bacia sedimentar do Parnaíba, cobrindo 51 municípios, em uma área de 56.622 quilômetros quadrados, com aproximadamente 600 mil habitantes. Para os autores da ação civil pública, a implantação da adutora do semiárido do Piauí é a solução mais eficiente aos fins sociais a que se destina, mostrando-se adequada à região, com viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental, além de resolutiva ao problema de abastecimento de milhares de pessoas que vivem na aridez do sertão piauiense, dependentes todo ano de carros-pipas para sobreviverem. No bojo da ação civil pública, são elencadas as vantagens e benefícios da implantação da adutora do semiárido do Piauí, quais sejam: impacto ambiental mínimo, sustentabilidade de abastecimento acima de 300 anos, sem danos ao aquífero, água de excelente qualidade para consumo humano, disponibilidade de 20 a 150 litros de água habitante dia. Hoje, vejam bem, hoje de apenas 20 litros habitante dia. Água que dispensa estação de tratamento d'água, vindo direto da adutora para o filtro e o consumo humano. A adutora abastecerá 51 municípios, como disse anteriormente, atingindo um universo, repito, de 600 mil pessoas. Eliminação de doenças parasitárias, de veiculação hídrica, especialmente nos municípios de elevado índice de mortalidade infantil, permitindo, inclusive, o desafogamento de leitos nos hospitais públicos. Na decisão que deferiu a antecipação de tutela, a meritíssima juíza Marina Mendes não só concorda com a fundamentação da ação civil pública, como, sobretudo, enfatiza o drama vivido por quem é, no âmago da sua condição humana, atingido pela seca. A magistrada afirma que o uso de carros-pipa no estado do Piauí não é racional ou sustentável. Diz que em 2014, o custo do fornecimento de água por meio de carros-pipa foi de quase 80 milhões de reais, afirma, repito mais uma vez, a meritíssima magistrada. O que, multiplicado pelos anos em que é utilizado, gera cifras astronômicas que, se utilizadas para construir uma solução definitiva, implicariam grande economia de recursos públicos no longo prazo. Para a prolatora da decisão, a construção de políticas públicas tem por objetivo impor ao gestor público a obrigação de estudar o gerenciamento de problemas sem pretensões imediatistas, mas sim com perspectivas de longo prazo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, causa perplexidade, segundo a meritíssima juíza Marina Mendes, o seguinte cálculo se adotada a solução da construção da adutora do sertão do estado do Piauí, pelo valor estimado de 950 milhões, afirma a juíza, se resolveriam 300 anos de seca, com os carros-pipas ao custo de 80 milhões a cada ano. A seca, de forma matemática, na sua crueza e exatidão, expõe a irracionalidade
das atuais medidas de combate ou de convivência com a seca. E a situação de irracionalidade se torna mais drástica quando observados os arredores. Como afirmado na decisão, enquanto o sertanejo passa sede no semiárido cristalino, onde não há água no subterrâneo, a 120 quilômetros dali, 120 quilômetros de distância, onde há um dos maiores depósitos de água subterrâneo do mundo. A água é desperdiçada em poços jorrantes, perfurado com dinheiro público, sem aproveitamento para a população. Repito, senhor presidente, aliás, esclareço que esses poços foram perfurados em 1974, há 41 anos. E de lá para cá, jorram água, desperdiçam água, enquanto nordestinos próximos dali passam sede. Diante desse cenário dramático, a juíza Marina Mendes assevera na decisão que a adoção de medidas para a implantação da adutora do Sertão no estado do Piauí, por via judicial, não pode ser confundida, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sob nenhum pretexto, com a invasão do poder judiciário na esfera do poder executivo. A prática adotada hoje no Piauí de combate à seca, aliás, não é só no Piauí, é em todos os estados do semiárido nordestino, ofende os direitos fundamentais, o que legitima a intervenção do poder judiciário. Invocando o recurso extraordinário 592.581, quando o Supremo Tribunal Federal assentou que o Judiciário pode determinar à administração pública que realize obras ou reformas emergenciais em presídios para garantir os direitos fundamentais dos presos. A juíza Marina Mendes, da Quinta Vara da Justiça Federal do Estado do Piauí, afirma na sua decisão que o Judiciário não pode se omitir quando os órgãos competentes comprometem a eficácia de direitos fundamentais individuais e coletivos. Assim, senhor presidente, tratando-se de efetividade de direitos fundamentais, pode o Poder Judiciário exigir da administração pública a realização de obras sem que haja ofensa à separação de poderes ou à reserva do possível. Com base nesse entendimento, a magistrada faz a pergunta que citei no início desse discurso. Vamos repetir a pergunta da meritíssima magistrada. Há direito mais fundamental do que a própria sobrevivência? O problema da seca é tão grave que, quando não tira a vida do sertanejo, o reduz muitas vezes à condição de animal, que se desfaz da sua qualidade de humano em busca da felicidade para passar a vida tão somente em busca da água. Na decisão que proferiu a tutela, que deferiu, digo melhor, na decisão que deferiu a tutela, a magistrada toma o cuidado de não determinar a realização da obra. Pelo contrário, com a cautela, Sua Excelência ordena que a administração pública, ao invés de gastos estéreis com carros-pipas, volte seus olhos para uma potencial solução efetiva, racional, sustentável. Por meio da elaboração do projeto básico da adutora do Sertão do Estado do Piauí, de forma a permitir que entes possam debater o tema sob a mediação do Poder Judiciário.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como se observa, é alvissareira essa decisão da 5ª Vara da Justiça Federal do Estado do Piauí, que, em sede de ação civil pública, ordenou à União que, por meio do Ministério da Integração Nacional, adote todas as providências para a elaboração do projeto básico da adutora do Sertão do Estado do Piauí, no prazo de 4 meses, sob pena de multa diária de R$200 mil. Pretendo debater com o Ministério da Integração Nacional e com a bancada federal do Estado do Piauí como podemos contribuir para a elaboração e implantação da adutora do Sertão do nosso Estado. Não se trata aqui de mero cumprimento de decisão judicial, mas de implementação de verdadeiro diálogo institucional, que deve envolver, além da União e o governo estadual, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Tudo para buscar saída de convivência com a seca no estado do Piauí, viabilizando soluções integradas, racionais e sustentáveis. Senhor presidente, como descreve o relatório de 2015, da Organização das Nações Unidas, intitulada Água para um Mundo Sustentável, os recursos hídricos contribuem para a redução da pobreza, para o crescimento econômico e para a sustentabilidade ambiental. Desde a segurança alimentar e energética até a saúde humana e ambiental, a água é fundamental para as melhorias do bem-estar social e do crescimento inclusivo, afetando os meios de subsistência de bilhões de pessoas. Neste sentido, as decisões que determinam as formas como os recursos hídricos são utilizados não são tomadas só pelos gestores. O progresso requer o comprometimento de uma gama ampla de atores políticos para considerar a água em suas respostas e em seus processos de tomada de decisão. Penso apenas para argumentar que o combate ou a convivência com a seca, não só no semiárido do Piauí, mas em todo o Nordeste, envolve a teoria conhecida como estado de coisas inconstitucional, já que a seca é um problema crônico que, ano após ano, como num ciclo interminável, afeta negativamente a vida de milhões de brasileiros, especialmente de nordestinos. Essa teoria do estado de coisas inconstitucional, que o Supremo Tribunal Federal discute no processo da ação de descomprometimento de preceito fundamental, conforme do artigo 347, relator o ministro Marco Aurélio, resta configurado quando se verifica a ocorrência de 3 pressupostos principais: situação de violação generalizada de direitos fundamentais, inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação, a superação das transgressões é exigir a atual não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades. Ante esse quadro, é preciso superar os bloqueios políticos e institucionais que vêm impedindo o avanço de soluções no combate ou convivência com a seca. É preciso retirar os poderes da inércia, catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os resultados. Como afirmei aqui desta tribuna na semana passada,
durante o seminário Gestão Hídrica do Estado do Piauí, situação atual da criação do Comitê da Bacia do Rio Parnaíba e Sistema Estadual de Saneamento Básico. É inadmissível continuarmos com a cultura de carros-pipas. Todos têm direito à água, esse bem-estar tão fundamental à vida humana. Por essas razões, senhor presidente, creio que a decisão da juíza Marina Mendes, proferida com o fim de garantir água e, consequentemente, a efetividade dos direitos fundamentais de milhares de pessoas, é inegavelmente bom ponto de partida para avançarmos em soluções racionais, criativas, sustentáveis na convivência com a seca no semiárido do estado do Piauí e de toda a região do Polígono das Secas. Era essas, senhor presidente, as palavras que queríamos pronunciar na tarde dessa segunda-feira, início de uma semana laboriosa para todos nós aqui desta casa.